Sejam bem-vindos, todos estão chegando. Boa noite, Antônio. Essa família Quantum tá demais, isso aí. Galera, tragam sempre os seus amigos, o pessoal, para poder estar aqui junto com a gente. Se cada um de vocês trouxerem mais um, já somos 32 e vamos cada vez mais aumentar essa família, beleza? Mas já estou amando que a gente já está com 16 pessoas, legal. Let's go, meus amigos. Vamos iniciar o nosso evento. Espera, deixa eu só admitir que o Leonardo. Já deram 5 minutos. E vamos lá. Olá a todos, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso segundo Expert Talks, evento promovido pelo Cimatec Startups para promover a comunidade Queen. E este projeto tem como objetivo desenvolver o mercado de tecnologias quânticas no Brasil e é uma iniciativa Senai Cimatec em parceria com a Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, e o MCTI, Ministério de Ciência e Tecnologia. E para o nosso segundo encontro, convidamos Vitor Sena, pesquisador do programa Queen, e seja muito bem-vindo, Vitor. E eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho e falasse sobre o seu trabalho. Bom, boa noite, gente. Obrigado. Obrigado, Ed. Obrigado, Anderson. Obrigado a todo mundo que pôde vir hoje, nessa noite, para ouvir um pouco sobre criptografia e comunicação quântica, né? Numa terça-feira à noite não é fácil, somos todos guerreiros. Que bom que tenho vocês aqui junto, com interesse também para compartilhar essa informação. Meu nome é Vitor Sena, como o Ed falou, eu sou pesquisador aqui do Queen. Sou formado em Física, mestre também em Física pela Unicamp. E hoje a nossa ideia é comentar um pouco sobre empreendedorismo, sobre oportunidades nessa área, né? Eu gosto também de fazer audiodescrição, eu acho que quando que o vídeo vai ficar disponível depois, né? Então, eu sou uma pessoa negra de pele clara, tenho cabelo encaracolado, com as mechinhas douradas, né? Tenho uma barba, e até onde vocês podem ver, eu estou com uma camisa preta, um fone de ouvido de fio, e é isso. Vamos seguindo. Maravilha! Vou também junto com você. Eu sou uma pessoa branca, do cabelo castanho um pouco claro, um pouco mais grisalho na lateral. Estou com uma camisa bege, linda, do Instituto das Pretas, maravilhosa, lá do Espírito Santo. E estou com a cordinha azul daqui da FIEB. E tem um cavanhaque, agora que eu estou lembrando assim. E quero lembrar a todos também que essa transmissão está sendo gravada para que fique disponível no nosso canal do YouTube e assim vocês poderem ver novamente, curtir, comentar e compartilhar com os seus amigos, beleza? E assim, para começar, Vitor, eu já tenho assim logo uma pergunta. O que é comunicação e o que é criptografia quântica?
né? E como é isso na prática? Fala um pouquinho para a gente, assim. Bom, vamos lá. Comunicação, eu gosto de começar as coisas bem pelo começo, né? Então, comunicação é o ato da gente querer enviar algum tipo de informação para outra pessoa, né? Então, Uhum. fala é um tipo de comunicação, escrever uma carta ou qualquer tipo de mensagem para outra pessoa é uma comunicação. E aí, quando a gente fala de comunicação quântica, a gente está tentando imaginar maneiras de usar a física quântica para estabelecer uma comunicação. Mas, assim, não foge nem um pouco das ideias de comunicação que a gente tem, práticas, né? De eu quero dizer algo para o Ed, eu quero dizer algo para você. E aí, como que isso se relaciona com criptografia, né? Criptografia, aí dentro desse contexto, vai ser a noção, tem essa definição, né, que eu peguei da Amazon Web Services, que ela fala mais ou menos assim, né? É a prática de proteger informações por meio de uso de algoritmos, hashes e assinaturas, coisas, tudo isso codificado, né? Isso é uma definição um pouco mais técnica, mas eu É gosto de aquela questão deixar assim, né? Sua mensagem está sendo criptografada de ponto a ponto, que você vai lá no WhatsApp, exatamente, né? Entendi. exatamente. Mas basicamente o que que no WhatsApp acontece, né? Basicamente o que acontece lá é o WhatsApp ele usa um sistema para guardar essa informação de maneira segura. Então, se eu envio uma mensagem para uma determinada pessoa, essa mensagem ela não é enviada de maneira crua, digamos assim, né? O texto ele é guardado de maneira segura e criptografada, né? Então, uma informação que seria, digamos assim, bom dia, ela chega num serviço de proteção de dados do WhatsApp como um código ou como um número binário, e isso é descriptografado quando chega no celular da outra pessoa de novo, né? Então, eu gosto de pensar a criptografia como uma prática de embaralhar mensagens para evitar que outra pessoa tente acessar essa mensagem, né? É tipo aquilo que a gente brincava quando era moleque, que a gente fazia em cima do K, a gente colocava vários riscos para fazer mensagem codificada para o amigo no colégio, tipo assim, né? Isso, isso. Tem um tipo de criptografia muito antigo, na real, né? Que chama cifra de César. É, é um dos tipos de criptografia mais antigo que a gente tem registro, né, na humanidade, que de César, César é o imperador César, o imperador romano, Sério? ele, naquele contexto, lá naquela época, eles usavam cifra de César, tem até uma figura aqui, que ela funciona mais ou menos assim, né? Ela é o embaralhamento das letras, né? Então, a ideia é que se tinha um anel, né? Tipo esse aqui, que está aparecendo na figura do lado direito, e aí a gente ia trocar, que nem o Ed falou, a gente troca as letras por alguma outra. Então, a gente pode trocar o A por Z e aí segue toda a ordem do alfabeto. Troca o A por Z, o B por A, o C por B. E aí a gente consegue codificar mensagens usando esse tipo de ideia, né? Se eu estou trocando cada letra por uma outra, e eu quero mandar um oi em inglês, um hello, por exemplo, a mensagem vai chegar para outra pessoa como URYYB, digamos assim, né? E aí isso está criptografado, essa informação está guardada e só vai conseguir ler o meu oi uma pessoa que sabe quantas vezes eu rodei aquele anelzinho para descriptografar a mensagem. E como que a gente pode utilizar isso na prática, assim, que a gente estava falando? Realmente é relacionado às mensagens? Em geral, criptografia hoje, assim, né? É isso. Num contexto de guerra, por exemplo, ou de segurança de informações sensíveis, a gente tem que guardar informação para um possível espião, um possível inimigo não conseguir ler aquilo, né? Mas hoje em dia, isso é usado amplamente em sistemas de segurança e comunicação dos mais variados que a gente pode imaginar, né? Então, é, as nossas senhas de redes sociais, por exemplo, são um tipo de criptografia onde a chave é a senha, né? A senha do Instagram, a senha do X, né? O que era o antigo Twitter,
ou do Teams que a gente está usando aqui, né? Ou qualquer uma dessas plataformas, ou a senha dos nossos bancos, tudo isso é um tipo de maneira de usar a criptografia. Né? Entendi. Ah, E e como que aí, assim? Ah, fala. não, é que eu lembrei, né? Você tinha perguntado de quântica, então a criptografia Uhum. de onde vem a quântica, né? É. A quântica, ela aparece do seguinte jeito, né? Criptografia, então eu gosto de imaginar a criptografia da gente com a ideia da gente gerar chaves para guardar informação. Então, Uhum. a gente tem E uma aí, na chave. verdade, a quântica ela vai explodir essa quantidade de informação. Na verdade, ela muda o jeito da gente gerar as chaves, né? Ah, tá. Então assim, um cadeado é um Uhum. tipo de criptografia. Por quê? Porque o cadeado ele fecha um portão ou qualquer coisa que a gente queira trancar, né? Mas Uhum. aí cada chave ela tem umas ranhurazinhas específicas. Não é qualquer chave que abre qualquer cadeado, a gente sabe, né? Tem que ser a chave certinha porque tem as ondulações que vão entrar lá no cadeado e vai girar e vai abrir o negócio. Aham. Então, isso é um jeito de guardar informação, de fechar um cofre ou de guardar a nossa casa, né? É um tipo de criptografia. E aí a criptografia quântica, ela vai ajudar a gente a gerar chaves usando princípios de mecânica quântica. Então seria como se a gente Entendi. fosse gerar uma chave a partir de elétrons ou de átomos, coisas assim, sabe? Entendi. E aí é de acordo com o estado que ela está naquele momento que você consegue pegar a informação. Na verdade, a gente usa os princípios da teoria quântica para gerar chaves que são mais robustas, assim, né? Entendi. Que garantem mais segurança para a gente. Então, é, uma criptografia que não é quântica, por exemplo, gerar uma chave de segurança clássica, que a gente chama, né, em termo mais técnico, que clássica nesse sentido é o que não é quântica, é o que a gente usa hoje em Uhum. dia. É mais simples, não mais sim, não é tão simples, né? Tanto porque nossas redes sociais estão relativamente seguras no mundo, assim. Mas é mais possível de um hacker copiar as chaves, as nossas senhas, e aí invadir os nossos sistemas de comunicação. Entendi. Só que quando a gente usa a teoria quântica, a gente está usando as próprias propriedades da natureza que a Aham. gente supõe que sejam mais poderosas e mais invioláveis. Não é inviolável mesmo, né? Porque tem como violar, mas é mais seguro, porque a gente está Uhum. usando propriedades da natureza e da física para guardar as informações que a gente tem. E como que se empreende nesse campo, cara? Olha, empreender nesse campo é um desafio, porque ele é um campo novo, né? Então, qualquer pessoa que vá tentar empreender em criptografia quântica hoje, ela vai estar sendo pioneira. E aí a gente fala de Brasil, mas também falando do mundo, né? E aí um pioneirismo que vem de vários lugares, assim. Por exemplo, na parte tecnológica, a gente tem poucos profissionais no Brasil, e no mundo também que são formados, são engenheiros, físicos, mas a gente não tem tantas pessoas formadas técnicas para trabalhar com criptografia quântica especificamente, assim. Então a gente tem essa lacuna de formação, né, essa lacuna educacional, de capacitação de pessoas, de formação enfim, de pessoal capacitado para lidar com esse tipo de problema. E, e ao mesmo tempo a gente tem desafios que vão para o lado de gerar os sistemas em si, né? Então, sistemas de internet, sistemas de segurança. Trabalhar com empreendedorismo nessa área é saber que a gente vai estar lidando com, com desafios muito novos, né? E aí, para fazer isso, a pessoa ela tem que ter uma mente inovadora e tá disposta a correr determinados riscos, né? Mas aí na prática, como fazer para empreender nisso? Assim, aí vai ser eu dando minha opinião de pesquisador, né? Mas é necessário primeiro, para empreender a gente precisa de recursos financeiros, né? Então, a gente
a pessoa que quer empreender, ela precisa de um aporte financeiro e de investidores que estejam dispostos a um investimento de longo prazo, né. Dado que é uma área muito nova, uma área que tem pioneirismo, e ainda em desenvolvimento, mesmo na ciência básica, a pessoa que está investindo, ela tem que ter noção que é um empreendimento que vai dar retorno financeiro prático um pouco mais para frente. E ter Sim. pessoal capacitado também, né. Então acho que trabalhar na parte de capacitação de pessoas dentro desse contexto tecnológico também é uma coisa muito importante para ter sucesso. Galerinha que está aqui com a gente, alguma pergunta de vocês, pessoal? Vocês podem também falar, não precisa ficar levantando apenas a mão, não. Gostaria de ouvir Aproveita, vocês também. Se não tiver, eu vou tocar o barco. aproveita que é microfone aberto. Quais são as principais diferenças entre empreender em tecnologias quânticas e empreender também na tecnologia tradicional, vamos dizer assim, né? Nas não quânticas. Eu acho que está um pouco relacionado com um pouco do que eu falei na sua última Ineditismo, né? pergunta. Esse ineditismo é uma, assim, falando de dificuldades, né, porque é isso, achar profissionais qualificados para dialogar e para ter esse contato mais técnico para desenvolver a tecnologia em si é um pouco mais complicado. Então, claro, né, em diversas áreas de tecnologia isso já é um desafio em si, mas acho que com criptografia quântica ou áreas que envolvem quântica em si, isso é um pouco Uhum. mais acentuado, por causa do estágio de desenvolvimento tecnológico dessas tecnologias hoje. O Eu acho que vai o o acontecer muito igual o computador antigamente, que antigamente o computador era que nem agora o computador quântico, né? Que é uma sala gigante, e agora a gente tem ele na nossa mão, que é o smartphone. E se não fosse também pelas tecnologias quânticas, a gente nem teria essa evolução dessa galera toda. sim, de alguma forma, a quântica ela se a gente costuma dizer no jargão da área que ela tem 2 grandes momentos, assim, né, quando a gente fala de Uhum, tecnologia, que é a primeira revolução quântica, ou o primeiro estágio de desenvolvimento de tecnologias quânticas e o segundo estágio. Hoje a gente vive um segundo estágio, né. O primeiro estágio foi basicamente, acho que um dos grandes booms, assim, na minha opinião, é o desenvolvimento de microprocessadores e de transistores, né, que permitiu isso que você está falando, reduzir o tamanho dos computadores até um celular, um smartphone, que faz o que esse computador de sala fazia antigamente. E aí o uhum, segundo estágio de evolução é quando a gente une isso com teoria de informação, né, então, uhum. usar teoria de informação, que é estudo de bits, né, de que é uma área que nasceu na engenharia e na matemática, mas que hoje é muito interligado com a física, e aí abriu margem para computação, abriu margem para criptografia. Mas, assim, comentando de computador quântico, eu acho que é um pouco difícil a gente vislumbrar computadores quânticos ainda para o futuro. A gente não eu sou um pouco cético de achar que a gente vai ter um celular completamente quântico, talvez, sabe. Eu acho que, os computadores quânticos, eles vão ser mais máquinas para tarefas específicas, né, voltadas para algum enfim, para tarefas específicas, buscas em bases de dados, processamento de moléculas, uma coisa mais científica. Pode ser que não só, né. Gabriel Cardoso, ele estava com a mãozinha levantada. Pode falar, meu querido. Boa noite, tudo bem? Boa. Boa noite. Espero que esteja me ouvindo. Eu sou meio leigo nesse assunto, né, de área quântica, mas eu já assisti alguns filmes. Só queria saber mesmo se tem alguma relação com esses filmes, alguma similaridade como a dos Vingadores, essas coisas da Marvel. Depende do filme. Ah, tá, dos Vingadores? Não muito. Assim, o Vingadores, a minha parte nerd, né, vai falhar um pouco agora, mas eu assisti o Homem-Formiga, né, assisti ao algum dos Vingadores, assim, e, assim, é ficção científica, então 90 e poucos por cento do que a gente vê lá é um exagero para
para vender, né? Então, por exemplo, o Homem-Formiga ele fica do tamanho de molécula, mas ele continua respirando, por exemplo. Como é que ele respira a molécula que é maior que ele, por exemplo, né? É uma Cara, é, nunca e parei aí, pra pensar nisso. mas e aí a gente tem outras coisas, né? Isso é uma, mas a gente tem algumas inconsistências mesmo, né? Aquilo de viagem no tempo usando quântica, não, aquilo é viagem demais, assim, não tem muita relação, não. Aí tem outros filmes que aí podem ser um pouco mais coerentes, né? Mas aí eu não vou lembrar de nenhum agora, assim, de ficção. Mas não, aquilo é muita viagem, não é muito realista, não. Que isso, obrigado você pela pergunta. Deixa eu pensar aqui. Ah, tá. Existem metodologias assim, específicas que você recomenda ou vocês trabalham? Olha, aqui, quando eu penso em metodologias, metodologia você fala de investir, de empreender, né? Nesse mercado Isso. de criptografia quântica. É, Como a gente tem um cenário de muita incerteza, né, e alto custo, como eu falei no começo, a gente tem que fazer grandes investimentos apostando em resultados de pesquisa de ponta na prática, né? E esses caminhos nem sempre são muito certos. Quando a gente lida com a área de pesquisa que está em desenvolvimento ainda, a gente tem que ter passos de fé, né? Aham. Mas esses passos de fé têm que ser guiados Sim. por apostas inteligentes, né? Então, acho que trabalhar com aceitando as incertezas que esse campo tem, mas também com a prudência de fazer apostas inteligentes dentro desse setor, é um caminho que eu acho prudente, assim, né? E aí se envolver também. Porque se a gente se envolve, por exemplo, o Queen, né, hoje ele é uma iniciativa que, que é pioneira no Brasil, né? No Brasil a gente tem Uhum. pouquíssimos projetos que trabalham com criptografia quântica. Na América Latina, na verdade, só o Brasil tem projetos assim. No sul global, né, praticamente é só o Brasil, a Austrália. E então eu acho que tem um diálogo também político, né? Tem várias regulamentações, por exemplo, que as tecnologias quânticas ainda não abarcam, né? Então, Sobre uso de isso, dados. o OJPJ, ele fala assim, vocês conhecem trabalhos tipo da BNT que iniciados em 2023, que fala sobre criação de normas quânticas, por acaso? Já ouvi falar, já ouvi falar. Não, da ABNT, mas a É. BNT seria. A BNT eu penso logo em Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Para fazer texto, assim. Mas além É, disso, eles também fazem outros tipos de normas. eu não sei qual que é essa ABNT exatamente. Eu sei que no mundo, na União Europeia, tem uma discussão atual sobre normas para tecnologias emergentes e tecnologias quânticas é uma pauta importante, né? Principalmente por causa de computação quântica. Então, e criptografia quântica também, né? Mas computação quântica, Uhum. ela tem o potencial de quebrar muito facilmente boa parte das criptografias que a gente tem hoje no mundo, as criptografias normais, né? Então, é basicamente assim, uma pessoa que tivesse, ou um país que tivesse posse de um computador quântico potente e funcional, Aham. conseguiria quebrar a criptografia de sistemas de segurança no mundo inteiro. Então, desde as nossas redes sociais, como indivíduos, até sistemas militares de segurança de países. Então, isso é muito nocivo, né? Se algum país, de Sim. alguma forma, tem posse disso, é muito perigoso. Então, regular. Então, eu acho que por isso que, como país, também é importante a gente estar por dentro dessas regulações, né? Tem uma história engraçada, né? Que é hoje no Brasil a gente tem uma iniciativa
que chama rede Hill quântica, né? A gente pode até comentar um pouco mais dela mais para frente. Mas, basicamente, eles estudam redes quânticas lá no Rio de Janeiro, as universidades federais, né? E a PUC também. E eles iam passar um laser de alta voltagem por cima da Baía do Guanabara, né? Uhum. E aí eles se perguntaram, será que a gente pode fazer isso? Porque ia passar um laser e passa navio, né? E não existe uma regulamentação para passar um laser É verdade. passando bits por cima da Baía do Guanabara lá, né? Então, isso é um exemplo caricato, Sim. mas vai para O muito laser além disso, poderia né? danificar alguma coisa? Não, pela frequência que eles estavam enviando, não. Entendi. Foi seguro. O Davi Braz, ele estava com a mão levantada. Pode perguntar, Davi. Davi? Não estamos Nós te não ouvindo. ouvimos, Davi. Alô? Alô? Agora sim. Eu ia perguntar justamente na questão de como a criptografia quântica ela tem um potencial muito maior do que a criptografia dos computadores tradicionais. Você já trabalha com essa parte de associação e integração do sistema quântico e do sistema de computação tradicional? Ótima pergunta. Aí também já é aí vai ser o Vitor como pesquisador. Pessoalmente, eu acho que os sistemas que você está trazendo, que a gente chama de sistemas híbridos, né? Tanto computação híbrida, que seria os computadores no futuro, eu imagino, eles provavelmente vão continuar muito parecidos com o que a gente tem hoje, assim, falando de implementações quânticas, né? Talvez vire uma máquina diferente, mas que não tem a ver com quântica, né? Mas falando de processamento, o que eu acho que vai acontecer, o que mais me parece realista, é que as máquinas elas vão ter boa parte do processamento delas acontecendo com computação clássica, como já acontece, e aí algumas tarefas específicas vão ser realizadas por um processador quântico ou por um computador em nuvem, sabe? A gente acessa a nuvem, porque tem tarefas específicas, tipo busca de coisas em bases de dados, é infinitamente mais rápido, não infinitamente, é quadraticamente mais rápido fazer em computadores quânticos do que em computadores clássicos, né? Então, e aí falando de criptografia também, criptografia eu já considero que criptografia quântica tem um potencial maior de dominar os sistemas criptográficos, né? É claro que a criptografia quântica tem uma figura aqui que ilustra isso, né? Bom, só para a gente pode discutir um pouco essa figura, né? Mas basicamente a gente tem duas pessoas aqui que estão trocando mensagem e trocando uma chave de criptografia para guardar ou abrir essa mensagem, né? Quando a gente lida com sistemas de distribuição de chaves Entendi, Alice quânticas, Bob. os dois, Legal. A e B, né? A gente já tem que ter sistemas integrados com canais quânticos e canais clássicos, né? Porque a gente precisa. Então, toda a infraestrutura que a gente já tem hoje no mundo para criptografia clássica, ela vai continuar, só que ela vai ser aprimorada com a quântica, né? E aí, falando de computação, que eu acho que também foi um pouco da sua pergunta, aí eu já acho que vai ter um hibridismo entre essas coisas mais aprofundado, assim. Era essa a pergunta? Respondi. Com certeza. Muito obrigado, João. Obrigado. E assim, amigo, quais os setores que se beneficiariam mais em relação a essa parte das tecnologias quânticas? Olha, qualquer setor que lide com segurança de informação, né? Hoje, Processamento de no dados também? processamento de dados também. Mas principalmente segurança de informação. Hoje no Brasil, por exemplo, empresas privadas que investem em criptografia quântica são, em grande parte, bancos, né? Então, o Itaú, o Santander e o Nubank,
eles têm iniciativas de criptografia quântica já para pesquisa, né? Porque é isso, assim, um banco ele quer garantir a segurança máxima para os seus clientes, porque lida com operações financeiras, dinheiro, né? Então, isso é mais emergente, assim. Agora, também plataformas de rede social, qualquer sistema em que a gente tenha algo parecido com essa figura aqui, duas pessoas querendo trocar mensagens ou querendo trocar dinheiro, no caso dos bancos, ou querendo trocar informação, qualquer tipo de empresa ou empreendimento em geral que se relacione com isso de alguma forma, terá um interesse em criptografia quântica. E aí também, para além disso, né, tem os setores militares, então qualquer setor militar, né, Isso que eu ia falar. de governo, de segurança nacional, informações sensíveis, tudo isso tende a ser afetado, sim, também. Também tem a questão, por exemplo, dos números aleatórios, né? Que tem essa parte de gerar, né? A parte de lotérica e bets também não seriam, de repente, beneficiados a isso, não? Eu acho que não no sentido óbvio, assim, pelo menos não Uhum, no sentido que eu consiga pensar imediatamente. Porque, assim, para a criptografia quântica, a gente precisa de geração de números aleatórios, como você bem trouxe, né? uhum. Para garantir a segurança dos nossos sistemas. Então, quando a gente gera aquela outra figura que eu coloquei, quando a gente gera essa chave, é interessante que ela é gerada por bits, né? Então, essa chave aqui eu coloquei um desenho de uma chave, mas imagina Pura. que ela é uma sequência de zeros e uns, né? A chave no fundo, ela é um número. A senha do Instagram é uma sequência de zeros e uns muito grande, assim. A nossa senha, tipo assim, o nome do meu cachorro 2004, né? Aquilo para a máquina vira uma sequência de zeros e uns enorme que guarda a informação que é, no caso, a senha da nossa rede social. Mas, diga. Mas só Eu tô para viajando mesmo, porque isso é muito doido, velho. Só que é isso, né? Quando a gente Eu tô consegue atrás de gerar, Papa. quando a gente consegue gerar isso de maneira aleatória, essa chave, essa segurança fica mais robusta ainda, né? Então, a gente usa os átomos, as partículas de luz, que a quântica ela traz isso para a gente, né? Uma, uma partícula, ela só tem o estado dela bem definido quando a gente mede ela, né? Então, Aham. esse é um dos princípios interessantes da quântica, né? Então, digamos que eu tenha uma partícula que está no... Imagina que uma partícula tem dois estados, né? Ou representado pelo meu lápis aqui na horizontal e outro na vertical, né? Se ela está no estado que a gente chama de superposição, ela pode assumir ou esse estado ou esse, com uma probabilidade, né? Então, a Aham. gente não vai saber se a partícula está assim ou se ela está assim até que eu meça ela. E aí, quando eu meço, ela se define, ou assim ou assim. Mas isso é Entendi. aleatório, não aleatório, é probabilístico, né? Para ser mais formal, assim. Uhum. Então, a aleatoriedade vem daí. E aí, quando você fala de associar isso com algum sistema de aposta, criptografia quântica eu não enxergo de um jeito muito óbvio como fazer isso. Agora, computação quântica, os Uhum. computadores quânticos, eles seriam ótimas máquinas de geração de números aleatórios, né? Hoje em dia, os nossos computadores clássicos, isso é discutível, tá? Mas eu considero que eles não conseguem gerar números aleatórios de verdade, assim. Eles geram o que a gente chama de números pseudo-aleatórios, né? Ou seja, quase aleatórios. É que nem eu pedir para você pensar fala assim, Ed, fala para mim, vai falando para mim números aleatoriamente de 1 até 10. Aí tu fala 4, depois 3, depois 7. Aham. E aí tu vai falando, e parece que a nossa mente consegue funcionar de um jeito aleatório, mas a nossa mente ela tem um viés, né? Tipo, digamos que tu viu muito 7 essa semana, por alguma razão, Aham. assim, É tua enviesa. filha fez aniversário de 10 anos. Então, a tua mente ela vai ter um viés de para onde levar essas coisas. Agora, um computador quântico ele não tem esse viés, né? Porque um átomo não tem esse viés que a gente
Então, Entendo. geração de números aleatórios com computadores quânticos, eu enxergo um pouco mais de fundamento. Assim. E assim, no Brasil, quais são as oportunidades assim de fomento e apoio para startups que queiram explorar o mercado de computação e criptografia quântica? Olha, no Brasil é complicado. No Brasil a gente tem... Mas assim, é complicado, mas ainda assim, né? O Brasil ainda é, como eu falei em algum outro momento aqui, ainda é um país que a gente tem investimento nessa área, né? A maior parte da pesquisa hoje se concentra nas universidades. Então, nas universidades, sobretudo as universidades públicas, estaduais e federais, né? Então, a mão de obra que a gente tem hoje, as pesquisas que a gente tem hoje, os avanços são puxados em grande parte pelas universidades. Alguns centros de pesquisa, como o Cimatec, por exemplo, é um dos que a gente tem hoje uma pesquisa sólida em construção em criptografia quântica. E algumas empresas, como eu falei, em grande parte bancos, né? Itaú, Santander, são alguns dos exemplos que eu consigo lembrar. E aí, para uma startup, eu imagino que ela teria que, de alguma maneira, tentar se inserir nesse contexto que já está começando a existir, né? Então, se associar com algum fundo de investimento ou público, né, que vá dar amparo para a pesquisa, ou com alguma empresa que já tenha interesse para isso, né? Então, seja banco, seja redes sociais, seja, sabe, algum sistema desse tipo no mundo, ou então buscar investimento externo, né? No mundo a gente tem algumas iniciativas já, né? Eu coloquei aqui do Brasil, né? A Rede Rio é de novo, né, um projeto no Rio de Janeiro, mas que também é financiado pelo governo. E aí a gente tem também algumas iniciativas pelo mundo, né? Na China, na União Europeia, que também pode ser o caso de buscar esse tipo de aporte financeiro para gerar empreendimento. E eu tenho uma novidade para essa galera que está aqui com a gente. Deixa eu só pegar essa novidade aqui, rapidinho. Eita, nem eu sei qual que é a novidade. Tô curioso. Você, startup, que está aí vendo a gente. Cadê aqui o Emily? Então, gente, você tem mais coisa para falar aí, Chuchu? Ah, bom, acho que Conta. Conta, porque depois eu vou contar logo. tá. Não, é isso, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem financiamentos que estão surgindo, né? Então, aqui no Cimatec, é um centro de pesquisa que eu enxergo, né? Fazendo esse investimento forte, que também seria, acho que, uma saída para buscar, né, essa área que está em ascensão. Mas, Em relação a isso, eu acabei de soltar a bomba no chat. olha, era Então, isso. antes de finalizar, gostaria de falar para todo mundo que está aqui com a gente que nós acabamos de lançar o edital Quantum Communication Insights, que é o QCI, que ele vai ajudar, convidando todos alunos, pesquisadores, cientistas, startups, projetos de pesquisa, empreendedores, empresas de médio ou grande porte a se juntarem a nós no co-desenvolvimento de desafios e criação de projetos inovadores em comunicação quântica, né? Explorando novas fronteiras da tecnologia. Olha só que massa. Aí no link que eu mandei para você é a nossa landing page, onde vai estar todas as informações. Você que é uma startup, você que é um cientista, e o mais legal, a gente vai quem for escolhido vai ter o suporte do Senai Cimatec e do Queen, que é o Centro de Competências em Tecnologia Quântica aqui do Brasil, né? Aqui no Cimatec. O site ele também vai estar disponível
na descrição do vídeo no YouTube, tá? Se você não conseguir pegar agora, mas não perca tempo, gente. Já clica no chat, vai lá. Será oferecidas toda infraestrutura, orientação, mentoria e apoio para impulsionar os projetos a brilhar no setor de tecnologia quântica. Olha só que maneiro. Nem você ainda estava sabendo, né? Cheguei com a surpresa quentinha, galera. Gente. Então, vocês que Ó, estão aí com a primeira mão. gente, os 22 que estão aí com a gente, cliquem aí e já olhem, já entrem lá para ver se vocês podem participar. E o mais legal é que vocês vão co-desenvolver soluções para os problemas que a galera daqui, como o Vitor, que é um dos nossos pesquisadores, o Anderson, que é outro pesquisador junto com a gente, que é um professor daqui maravilhoso que teve com a gente no Expert Talks 1. Vocês vão ajudá-los e vão trabalhar em conjunto para poder desenvolver todas essas soluções. Beleza? Estamos construindo um futuro quântico, né? Exatamente. Todo mundo junto por essa coisa maneira que nós estamos desenvolvendo. Como dizem nos corredores. É isso aí. Ó, eu quero reações da galera. Quem gostou do negócio, manda palma, levanta a mão, coração, grita, solta rojão. Isso aí! Gosta sim! Reação de Eu todo vou mundo! colocar também que eu gostei, adorei. Porque o negócio é esse. Então, olha, hoje nós estamos oficialmente lançando a nossa edital. Então, faça parte, galera. Manda para quem você conhece também. Vem junto com a gente, porque nós queremos fazer o grande diferencial aqui no Brasil em relação a tecnologias quânticas. E eu gostaria muito de agradecer você, Vitor, que eu adorei nosso papo. Obrigado, eu. Foi ótimo, adorei também. Ai, que bom. Incrível. E esse foi mais um Expert Talks. Eu gostaria de agradecer ao Symantec Startups e à comunidade Queen, Quantum Innovation Integration Network, por essa oportunidade de levar informação para todos vocês. E agradecer à FIEB, ao Senai Symantec e à Embrapi, e o Queen, que é o Quantum Innovation Industry, né? Que está junto da gente fazendo o melhor trabalho possível. E muito obrigado a você, Vitor, por estar aqui junto comigo. Foi massa conversar contigo sobre esse assunto tão disruptivo, né, que é a parte de tecnologia quântica. E agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente neste evento. E em breve nós teremos já, acho que dia 27 de setembro, a gente já tem o próximo Expert Talks, que eu vou trazer uma galera do mercado para vocês poderem conhecer nesse Eita, próximo evento, que vai ser uma startup. Estamos fechando aí direitinho com essa galera, beleza? E olha, um beijo, uma boa noite a todos vocês. Valeu? obrigado, gente. Obrigado demais pela presença de todo mundo. Estendo meus agradecimentos também, igual ao Ed, para o Cimatec, Embrapi, e para principalmente vocês que estiveram aqui hoje à noite. Obrigado pelas perguntas, por tudo. Se precisarem, meu Antes de ir contato. embora, eu tenho que tirar foto da gente, peraí. É verdade. Tem meu contato, meu e-mail aí no slide. E eu tenho um Instagram agora também, profissional, né? Yeah! Vou colocar aqui no chat. Se alguém tirou foto, Deixa eu me tirar aqui. marque. Como é que faz para negociar o seu? Ampliar slide? Não, eu quero tirar o seu slide. Aí, Descompartilha tirar. aí. Antes de outra coisa, pera aí. Galera que está aí ainda, deixa eu compartilhar o meu. Eu preciso que vocês, por favor, aqui no meu. Cadê você? Cadê você? Compartilhar. Ai, gente, eu estou me perdendo nesse negócio. Onde que compartilha aqui? Achei. Vamos lá. Eu preciso que vocês cliquem nesse QR Code que está aqui na tela e que todos vocês cliquem e
e façam o NPS nosso, que é a nossa pesquisa de satisfação. Se vocês curtiram, qual o próximo assunto que vocês querem que a gente aborde aqui no evento, tá? Então, já entra aí no QR Code e, por favor, respondam essa nossa pesquisa de satisfação, beleza? Eu preciso muito que vocês falam mais sobre